Tem muito foco no momento pensar em constranger de forma geral, a gente acha que não interessar em questões mais LGBT mesmo também. Respondendo um pouco diretamente. A gente, eu vi isso muito na prática, sou professor de Constitucional 1, então eu vou colocar uma pergunta forte para essa mesa. Relacionada a direitos humanos. A gente vê muito, às vezes, uma dúvida em relação a natural, assim, do aluno, fica se questionando até onde essas medidas, essas relações normativas, de forma geral, devem ser implementadas. Quando você fala de uma moralização, acho que você fala justamente de não perceber que deve ser tratado de forma desigual os que realmente são desiguais. Como eu falei, meu apartamento não faz sentido merecer uma casa na minha vida. Qualquer programa de governo também deve ser fiscalizado, não permitir esse tratamento, ou seja, não permitir que os iguais sejam tratados de forma desigual. Além disso, o que deve ser tratado de forma desigual é que o desigual que sofre. Se eu sou desigual, eu sou muito rico, por exemplo, eu estou fora da minha medida de igualdade. Não faz sentido. Mas, trazendo isso para o lado dessa questão aqui de discriminação por identidade sexual, justamente, ao momento que eu vou perceber que não há necessidade de dar um tratamento especial para o heterossexual e, pegando a palavra, daquela. Estou evitando falar que é uma palhaçada. Eu vou falar isso, não vou usar palhaçada, vou usar a questão de orgulho hétero, por exemplo. Oi. Isso faz muito sentido. Beleza? Faz. Se aproveitar, fazer um comentário sobre isso, queria sair do armário da minha rodagem. Bom dia a todos. Bom dia, Bruno. Bom dia, Rogério. Bom dia, mesa. Eu sou Alexander, sou aluno do 5º período de jornalismo, acho que é 5º, que eu vim transferido, não sei onde é que eu estou, só sei que eu estou aqui. Eu gostei muito das exposições de vocês e eu queria colocar duas situações aqui. Primeiro são os peitos de Indianara. O que são os peitos de Indianara? Indianara é uma travesti ativista, onde ela tem feito um protesto seguido, justamente para poder forçar o judiciário a tomar uma posição em relação à identidade e os direitos das pessoas transexuais e travestis. Indianara tira a roupa e bota o peito de fora. A polícia prende ela por tratado ao pudor, mas ela apresenta o documento como homem, como Sérgio. E então isso cria, eu não sei se o termo seria correto, constrangimento legal ali, que esse processo nunca chega a julgamento, é sempre arquivado e ela insiste para que isso vá a julgamento e a justiça tome uma posição. Segundo a Indianara, qualquer posição, qualquer condenação, absolvição que ela tiver, vai marcar o judicial de alguma forma. Se afirmá-la como mulher, né, então vai dizer que ela é mulher, mesmo tendo o pênis dela funcional. E se não, vai gerar um outro tipo de processo. Eu não conheço bem os termos legais, mas eu acho que quando vocês responderem, vocês vão conseguir, devem estar visualizando melhor o que eu estou falando e vão poder responder melhor. Então, essa questão dos peitos de Indianara, ela é condenada por ter aparência feminina. Um delegado disse que ela estava cometendo um crime, porque mesmo sendo Sérgio, ela tinha um fenótipo feminino. Aí o delegado se apropria de um termo da genética, né, da biologia, para poder fazer seu julgamento. E nas primeiras detenções que ela teve, o delegado mandou ela colocar a camisa, mas ela falou: não bota, eu sou Sérgio, eu sou homem, eu tenho direito de tirar a camisa. E um amigo dela, que inclusive um ex-aluno daqui, um homem trans, fez a mastectomia, tirou a camisa e falei: eu sou mulher, aqui tirei a camisa, como é que vai ficar? E o delegado vira e fala: não, você pode. Como assim? Então a gente está vendo que a lei não trata as pessoas de forma igual. Tem sim uma grande desigualdade nesse tratamento. Essa é a primeira questão para vocês. Segundo, assim, como eu falei, eu gostei muito da exposição de todos, só que eu senti falta de uma pessoa transexual na mesa para poder também falar. Por outro lado, eu também acho que é um grande avanço a gente estar aqui trazendo a voz às pessoas transexuais e travestis, mesmo não fazendo parte desse universo, devido à grande exclusão que acontece.
E segundo, em relação ao programa Rio Sem Homofobia. Eu fui agredido em Ipanema, eu fui violentamente agredido em Ipanema, quase chegou a agressão física, mas eu tive ameaça de morte, perseguição, por conta de estar no posto e dois barraqueiros falando, só tem viado de sapatão nessa porra. E eu, várias vezes, de forma bem pejorativa, eu tentei dialogar, dizendo que ele não era lugar para ele falar isso, uma vez que era Ipanema, e que esses viados de sapatões pagavam o salário dele. Bom, depois de grandes, assim, ofensas, eu disse, ele invadiu o posto 8 para me agredir, foi contido pelas pessoas de lá, e em primeiro momento eu sou prejudicado e lesado pelo Estado. Por quê? O salva-vidas diz o seguinte, Marcinho, fazendo a propaganda agora negativa desse homem, ele é o Marcinho, da barraca do Marcinho, que fica em frente ao posto 8. Aqui não, Marcinho, aqui dentro não, resolve lá fora. O salva-vidas relegitimou a violência do meu agressor e disse, pelas palavras dele, que eu poderia apanhar até morrer lá fora. Ao sair do posto, fui perseguido por ele e pelos seus funcionários, que eu acho que são mais capangas do que funcionários, e eles foram me agredindo e xingando, e eu peguei o telefone, liguei para o 90, mostrei para ele estar falando com a polícia, e ele fala, essas porra tem que morrer, e me faz uma ameaça de morte, e sai fora. Eu procurei o programa Rio Sem Homofobia, fui atendido pelo Cláudio Nascimento, fui informado que o programa não fazia acompanhamento jurídico, mas que sim, que no meu caso, uma advogada iria me acompanhar ao GCRIM. Eu, depois de ter feito o BO da agressão, fui até a audiência do GCRIM, e no dia da audiência, o advogado não foi do Rio Sem Homofobia. E eu fiquei sozinho dentro do GCRIM, tendo que enfrentar o meu agressor violento, junto com a advogada dele, que inclusive quiseram me destruir dentro dessa audiência, dizer que eu estava errado, que eu estava gritando, distorcer fatos. Eu estava bastante abalado porque eu tive que estar na frente desse agressor sozinho. Quando eles me disseram que a advogada não poderia estar presente porque estava no Congresso, essa técnica estava no Congresso, eu perguntei, não tem ninguém que possa me acompanhar, que represente o Rio Sem Homofobia para eu não ir desprotegido? Não, inclusive me perguntaram se eu não teria um amigo ou um familiar para ir comigo. Amigo familiar não me daria o apoio que eu precisava. Acho que o programa foi criado para dar esse apoio. Nesse ponto ele falhou gravemente comigo. Então eu me sinto lesado pela agressão do homofóbico, que foi extremamente violenta e constrangedora, pelo salva-vidas, que representa a parte do aparelho de segurança do Estado, e depois pelo programa Rio Sem Homofobia, que acabou me deixando na mão, como eu relatei isso, todo esse relato, do começo ao fim, eu tornei público, e o que eu recebi de retorno do Rio Sem Homofobia foi uma mensagem do Cláudio Nascimento pedindo desculpas e me convidando para a gente conversar, para eles saberem onde estavam as falhas e melhorar o programa. Eu disse para ele que não queria conversar, porque já estava tudo muito bem explícito dentro dos meus relatos desde o início, que por esses relatos ele poderia fazer o que ele achasse necessário de modificações ali. Conclusão da história, o homofóbico saiu sorrindo na orelha, não tive orientação adequada dentro do GCRIM, não continuei o processo, estava extremamente abalado com isso, ele saiu muito feliz de lá, e a minha sensação até hoje é de dormir rangendo os dentes, porque eu fui injustiçado por quem deveria me proteger, né? Então acho que hoje eu sim pretendo ter uma conversa com o programa de homofobia, mas na esfera jurídica, judicial ou qualquer que seja, porque eu pretendo seguir em frente com o processo, porque isso não pode acontecer. A seguir ao meu relato, eu recebi algumas mensagens que relatam a mesma coisa, mesmo mandando que eu. Se o Rio Sem Homofobia não oferece a jurídica, por que me foi oferecida, né? Agora, independente disso, o meu constrangimento, o fato de eu estar consternado é maior, porque os centros de cidadania, eles são essenciais, eles têm que existir, só que essas falhas, elas são inadmissíveis, elas precisam realmente ser corrigidas. Hoje eu estou com prejuízo, e um tapinha nas costas, na minha cabeça, tadinho, poxa, coitadinho, desculpa, a gente falhou, tá? Não, eu vou ficar com esse prejuízo, eu vou ter que engolir isso seco, e não me agrada nada ter que engolir isso seco, né? E se alguém passar por esse constrangimento, eu acho que realmente deve se colocar judicialmente, e acho que isso é uma forma da gente poder também pressionar os órgãos e o governo para que ele possa corrigir essas falhas. É isso, obrigado. Bem, vou começar da primeira. Muita coisa, gente.
Indianara, os peitos de Indianara. Uhum. Claro, o microfone, por favor, está pedindo a bateria de novo. Ou bateria, assim. É muita emoção. Cada um traga a sua bateria do dia. Não, a primeira questão da Indianara é a seguinte, porque pode parecer contraditório, porque, beleza, uma trans, vou afirmar como trans. Uma trans que tem a sua identidade reconhecida e ela própria se reconhece como eu sou mulher, eu fiz o processo dela, eu não fiz o processo de transexualização. Enquanto um fez o processo transexualizador e outra não fez o processo transexualizador, ambos se identificam como suas identidades de gênero, as quais se identificam, né, interiormente. A Indianara se identifica como mulher e o rapaz se identifica como homem. Ambos de sexos biológicos diferentes das suas identidades de nascença. Ok. Pode parecer contraditório, bem, por que o cara, quando chegar, ou a mulher, quando chegar na polícia, vai afirmar, bem, você está me vendo como mulher, mas na verdade eu sou homem. E o homem falar, eu na verdade está me vendo como homem, mas na verdade sou mulher. Parece contraditório, porque, se você está lutando por uma coisa, por que você vai afirmar o contrário? Mas na verdade é uma afirmação da sua própria contradição. É para afirmar de que o sistema todo está errado, em razão disso. Então o que acontece? Quando você... porque eu especificamente fiz o programa de Resumofobia, já entrando um pouquinho na sua segunda pergunta, o programa de Resumofobia tem uma jornada de conscientização dos policiais militares. Tanto que toda essa questão de motivo presumido de homofobia das delegacias foi em razão do programa Políticas Públicas, etc. Então, todas as questões de vamos orientar os policiais, que hoje em dia, quando vem dois casais, vão lá e tentam defender, etc. Isso foi tudo tentado na Polícia Civil. Então, chegam os policiais militares e policiais civis e olham para eles e falam, só tem que respeitar. Obviamente, muitos desses caras é velha guarda, então é meio difícil. A restrição e o contraponto que a gente recebia era enorme, porque a gente falava, bem, tem que respeitar a identidade. Só que vocês me ouvem. Vocês estão aqui, por mais que vocês não queiram, enfim, vocês podem ir. Mas o cara, ele chegava, o cara tinha que estar lá, o cara tinha que bater o ponto, o cara tinha que ficar. E o cara olhava pra gente e falava assim, por que eu tenho que respeitar essa droga? Ou falando em termos palavrões. Porque eu sou evangélico, tenho isso, tem aquilo outro, não vou respeitar nunca essa droga. Entendeu? Então o cara tinha uma conscientização, não tinha uma conscientização. Por mais que seja um dever público dele como policial. Então é meio complicado, porque também não todos são assim. Mas tem gente assim. Então, o ponto quando eles dois tentam fazer essa coisa de constranger, olha só, na verdade eu sou biologicamente homem, eu sou biologicamente mulher, na verdade eu estou trazendo uma incoerência do próprio sistema que não me dá um processo transexualizador, lá como eu mostrei, não me dá direito a um nome social, sendo que todo mundo fica me chamando aí no nome de registro, e todo mundo vai me trancar. Antes desse negócio do LGBT em presídio, que foi assinado agora em abril, se eu não me engano, ou junho, homens, por exemplo, como a Indianara, como o sexo biológico dela era masculino, entendeu? Por mais que a identidade dela fosse feminina, de sacanagem jogava ela dentro do presídio feminino, do presídio masculino. Por quê? Porque o sexo biológico dela é masculino. Então, questões dessas podem parecer irrelevantes, mas são extremamente importantes para a vida e cotidiano das pessoas. Então, o sistema agora está começando a pensar sobre. Só que precisa disso, bater e tudo mais. Por isso que tem uma trans que é crucificada na parada gay. Porque para fazer pensar, o objetivo não é, vamos trazer aqui, chacoalhar o católico e tudo mais. Não, o objetivo não é esse, é fazer pensar nas incoerências do sistema. Esse é o ponto 1. O ponto 2 é o seguinte, eu não sei o tempo que você foi lá. Eu fui no centro da cidadania de Niterói até 2012, final de 2013, eu acho. Isso foi agora. E agora foi no início de 2015. Uhum. Então, possivelmente eu não te encontrei, ou porque tem também outros advogados, mas eu não te encontrei lá. Mas o ponto é o seguinte, quando eu li essa notícia no jornal, eu vi sobre os bombeiros e tudo mais. E aí eu vou explicar uma situação técnica do programa Resumofobia.
Saiu uma reportagem do dia, do jornal O Dia, que o programa Resolver está com salário atrasado de 3 meses. E por que o programa Resolver está com salário atrasado de 3 meses? Eles estão fazendo, obviamente, serviços de escala. Porque uma situação jurídica do programa é que são terceirizados. A maioria dos programas estaduais, por incrível que pareça, não são servidores públicos. São pessoais contratados e que recebem folha de pagamento como terceirizados. Então, você tem toda uma carga horária, tem todo um sistema, e são terceirizados. Qual o problema disso? Eu não sou servidor público, e aí eu não posso atuar como servidor. Eu sou terceirizado, mas eu estou numa função pública. Então, eu não posso advogar numa função pública. Então, eu, advogado, não posso ir lá e dizer, olha só, eu vou te defender. Que gera toda uma incoerência do sistema. Então, quando, por exemplo, o Cláudio, por exemplo, no caso específico dele, diz, olha só, a gente presta uma situação, e a homofobia presta uma situação, uma orientação de assessoria e consultoria para as pessoas que estão passando por homofobia, é exatamente por quê? Porque o sistema, ele não contrata isso como servidor e as pessoas não podem advogar ali dentro. Porque se advogar vai ferir exercício público, de acordo com a AB, e vai ser um crime se você advogar na esfera pública, porque você vai praticar como exercício de função privada na esfera pública. Então você não pode fazer nenhum dos dois. Então a única coisa que você pode é exercício, orientação, assessoria. Então por isso que você, e aí um dos exercícios da advocacia é exatamente representar a pessoa em juízo, que é exatamente fazer na audiência. Então por isso que quando, dando uma explicação direta, quando, por exemplo, o Cláudio foi e falou para você, olha só, a gente dá consultoria e dá assessoria. A gente faz isso, a gente diz, ó, você tem que caminhar por isso e isso. Só que, quando chegar na esfera judicial, a gente não pode prestar, a gente não pode assinar uma petição, a gente não pode ir com você na audiência por causa do impedimento legislativo e impedimento legal. Que essa é toda a questão que rege o programa. Eu entendo toda a sua frustração, etc., mas é uma questão efetivamente burocrática. Não tem como, pela situação jurídica, jogar um advogado lá de dentro e botar ele para audiência, porque isso daí... Pois é, mas aí eu declinei convite de outros amigos meus, ativistas, que estariam comigo ali, porque ele garantiu que o advogado estaria lá, então ele me lesou nesse momento, e a advogada não apareceu na hora. Ele falou na mesa e falou, não, aqui é só para assessoria, mas ela vai lá com você. Tá. E aí... Ele já foi botar segundo ele jogou, foi garantido que ele estaria lá. Só que esse é exatamente o problema. Assim, você tem uma questão de política e uma questão jurídica. Por mais que se faça acontecer, dizer que é uma questão política que pode acontecer, que assim, a gente vai garantir, a gente vai garantir essa questão de política pública. Só que a gente não pode, em termos jurídicos, o advogado lá te defender. Ele pode, por exemplo, ir com você na audiência e dizer, olha só, você tem direito a isso, você tem direito a sábado. Só que eu não posso te dizer, pegar a tua palavra e defender você. Porque essa é uma questão de advocacia, né? Só completar uma questão. Teve outro momento que a Alex vai perguntar sobre questão de organização de representantes trans, falando sobre isso. Eu só comentei que achei que poderia acrescentar um pouquinho mais à mesa, mas... Poderia, realmente, é uma realidade que não é um dos quatro aqui da mesa. Sim. Mas, por acaso, não é? Porque poderia muito bem ser. Eu vou te responder isso com um dos lemas da sede do município. Não é por eu não ser trans que eu não posso defender, não posso ter um ponto. Exatamente. Não é por eu não ser lésbica, não sou lésbica, claramente, que eu não vou defender, vou proteger toda a homofobia. Então, por acaso, mas se tivesse, não teria. Eu até exaltei isso, falei que bom que tem um monte de cis aqui falando, né? Não posso falar. E sobre a questão de Janara, é muito engraçado, né? É muito engraçado. É tragicômico. Aqui é muito engraçado. Teve um movimento no mundo, isso foi ano passado, sobre justamente essa questão, não sei se você concorda comigo ou não, mas é um pouco contrário a possibilidade de homem tirar a camisa em público e mulher não tirar. A mulher tem seio, a mulher não tem, tudo bem, mas todo mundo tem um amigo. Geneticamente, aliás, não tem razão, todo mundo tem um amigo. Se você faz o que você quer fazer com o seu, não tem porquê. Você faz o que você quer com o seu, você pode... Tem razão, sim. Sua atividade recreativa, mas tecnicamente não tem porque homem não amigo.
Então, essa situação da Indiana é conhecida, mas não sabia essa história do colega dela junto. Tirar a camisa na hora. Muito absurdo. Mas você vê, gente, o direito está evoluindo com isso. E é por isso que a gente está aqui nessa palestra aqui agora. A gente não, é um tema que o Rogério gosta muito de discutir, mas a gente não quer discutir isso no ar. A gente vai trazer para vocês. Pensa que vocês, com esse conhecimento agora, têm uma condição maior de estar atenta a essa situação. De estar presente na vida de vocês, como futuros advogados, uma área do direito, mas a profissão que você for exercer, perceber que tem toda uma questão aqui social que deve estar sendo respeitada. Você que não é empreendedor, perceber que, quem sabe, contratar uma pessoa para uma instituição diferente. Você que tem uma iniciativa privada, perceber que eu posso dar uma atenção para o nome social. Você que tem um tipo de trabalho, que tem um casal gay frequentando, será que eu tenho que dar um tratamento diferente ou não? Bem, é muito a ideia de perceber o que vocês podem levar daqui para frente, partindo do que a gente viu aqui. Só entrando na vibe aqui, né? Um evento como esse é muito importante porque tem questões bem peculiares e os palestrantes deram um mapa, né? Eu, por exemplo, fico preocupado com o rapaz que citou toda a situação, de dizer o seguinte, como professor, como cidadão, é complicado a gente lidar com essas situações. Eu lembro que com 2 anos eu fiz uma chamada aí numa sala de aula e um aluno lá não respondeu. Daqui a pouco ele veio para mim e falou: o senhor não me chamou. Eu disse: olha, eu fiz a chamada, será que o seu nome não está aqui? Aí ele disse: mas esse é meu nome no registro, meu nome é outro, eu não gosto desse nome. Aí eu disse: olha, então me faz favor, eu não sabia que você não gostava desse nome e tinha um outro nome. O nome que eu tenho aqui na chamada é esse. Então eu anotei a lápis o nome feminino que ele tinha na nossa vida. E eu disse: agora você me perdoa se um dia eu esquecer de chamar pelo nome da chamada, porque, ou então na prova eu coloco os dois para poder me lembrar de que você está nessa situação, porque não está as coisas, mesmo estando tendo projeto de lei, mesmo tendo leis, as coisas não estão pacificadas, elas terminam participando de uma complexidade que tem a ver com estereótipos, protótipos, e tanto arquétipos, né? Outra vez também aconteceu em sala de aula uma situação mais comum. Eu não estou olhando aqui para essa plateia, não sei quem é homossexual, quem é bi, quem é hétero, quem é coisa nenhuma, quem é pano, quem é pobre. Mas assim, somos pessoas destinadas à felicidade social. Eu já vi em sala de aula, de repente um rapaz está apaixonado por um colega e dá aquele burburinho na sala, aquela confusão, e o outro lá, hétero, diz: pô, eu não gosto de viado, eu não sou viado, eu falei: não, o que é que tem? Tome isso como elogio. Alguém está encantado por você, então eu falei pro garoto falando: se canta por mim, ainda não, vou adorar. Porque uma pessoa está gostando de mim, da minha tesoura, isso aqui, não está falando por mim. Porque é difícil. Aí eu fui fazer a aula, foi toda em cima disso. Porque qual é o problema de alguém achar você que não seja, no caso do homem, que não seja uma mulher, seja outro homem? Para mim vai e desce, sabe? Está me achando bonito, está me achando legal, está com desejo. Isso não me arranca pedaço se eu tenho a sexualidade bem resolvida. Eu disse para a turma, aí nunca mais aconteceu nenhuma agressão com o garoto. Pelo contrário, os mais héteros, mais possivelmente homofóbicos, ficaram mais amigos, assim, ficaram mais próximos. É uma coisa de quebrar barreiras. Isso é um exercício de cidadania, a gente pode fazer isso. Eu fico triste quando eu vejo na universidade situações homofóbicas com pessoas que não são trans, não são travas, não são nada disso, mas as pessoas como nós, aí só por desconfiar que o outro é mais sensível, que o outro gosta do mesmo sexo, já exclui ou então transforma ele em boneco, palhaço da turma, ou não, a gente tem que lutar por um mundo melhor para cada um ter seu espaço na sociedade e se respeitar como humano, né? Ou quando ele fala não tem nenhum trans aqui, eu nem me ocorreu que estivesse, porque a gente não convive. O Rogério convive, tá ligado? Isso não tem que cuidar desses dois. Convidar algum. Qual é o problema? O importante é que ele esteja aqui discutindo. Se tivesse um trans, ótimo, seria uma ilustração. Mas se não tem, é importante que os trans saibam que na Faculdade de Direito a gente está fazendo
conhecimento sobre esses direitos, esses novos direitos, chegar à comunidade. Eu acho que isso é mais importante do que ter ou não ter. Né? E é muito importante também. E é muito importante também saber que o outro, mesmo que diferente, seja trans, seja mudando o nome e tal, são pessoas que a gente precisa amar e que tem que ser feliz como a gente quer ser feliz. Porque gente feliz, o mundo está cheio. Não sejamos nós os primeiros a fazer as frustrações, as infelicidades alheias. Construamos a nossa nesse pé de humanidade, de civilidade. Né? Bom, o tempo. Vocês vão. Eu gostaria de pedir então à doutora Sheila que entregue o certificado de participação aos nossos convidados, né? E agradecer imensamente ao Rogério pela simpática e bela exposição, professor também tão apaixonada pela causa, militante, inteligente e por estar aqui no nosso meio, trazendo. O Bruno quer falar, mas não. E agradecer ao Bruno, Você quer dar um aviso para quem é aluno meu? Olha, não fala. É Bruno, quarta-feira tem aula. Se chama a professora de Flávia, a gente já vai complicar. Pode. Bem, então eu quero agradecer a participação e vocês terem me ouvido, ao convite do professor Bruno, ao convite da professora Sheila e ao convite do professor Jorge. E